Olá, seja muito bem-vindo ao canal Simas Estatística. Eu sou Diego Pugione, biólogo e estatístico, e o meu intuito é te ensinar uma metodologia para testar se a sua receita de emagrecimento está dando certo. Eu já discuti aqui no vídeo anterior sobre teste de hipóteses, que é um procedimento que a estatística desenvolveu, que a ciência desenvolveu, para tomarmos uma decisão mais acertada e mais próxima da realidade. Você pode assistir esse vídeo aqui em cima, no izinho, ou então eu vou deixar aqui linkado abaixo na descrição do vídeo. Eu também apliquei essa metodologia de teste de hipótese numa situação aparentemente cotidiana, de paquera. E tem um segundo vídeo que você também pode assistir, clicando aqui em cima ou então aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse vídeo, então, eu mostrei que para realizarmos um teste de hipótese, a gente precisa definir a métrica que a gente vai avaliar, que a gente vai mensurar, as nossas hipóteses, hipótese nula e alternativa, a distribuição de probabilidade sobre a hipótese nula e o valor crítico que a gente vai selecionar, que vai definir as probabilidades de cometer cada um dos erros. Aqui nós vamos identificar cada um desses itens aplicados a uma receita de emagrecimento, que eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que você deve saber várias. O nosso cérebro ele é uma máquina de guardar informação. Ele coleta infinitas informações ao mesmo tempo, porém ele não é uma máquina muito confiável, porque ele é preconceituoso. Ele faz um pré-filtro, então ele vai escolher meio que arbitrariamente que tipo de informação ele vai coletar, principalmente que tipo de informação que ele vai armazenar e que tipo de informação que ele vai descartar. Isso vai variar muito ao longo da nossa experiência de vida, da nossa personalidade, e cada um guarda uma coisa diferente do mundo. Portanto, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente não avalia só o resultado que a gente coleta. Por exemplo, pensando aqui na receita de emagrecimento, você toma uma decisão se essa receita está dando certo ou não baseado apenas no tanto de peso que você perdeu. Você também avalia quem me contou essa receita. Eu confio nessa fonte que me falou essa receita? O quão fácil é de seguir esse procedimento? É claro que as informações são importantes para você decidir se está dando certo ou não, mas às vezes o nosso cérebro ele é tão parcial que ele deixa até de avaliar o próprio resultado coletado e passa a acreditar só nessas informações, nesses preconceitos que ele tem sobre a própria metodologia. Então, às vezes, alguma receita não surtiu o resultado, não emagreceu, mas a pessoa, não, mas eu vou continuar tentando, porque foi fulano que me falou. E é justamente por conta disso que a gente precisa de ciência, para meio que dar uma chacoalhada na gente e falar, calma, vamos tirar uma conclusão o mais imparcial possível, tentando excluir esse nosso preconceito, porque é a partir daí que a gente vai conseguir chegar mais próximo da realidade. Mas então, vamos para a ação. E você também pode fazer uma ação que é clicar no like aqui do vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma métrica. A métrica mais fácil é peso, o nosso peso. A gente pode utilizar circunferência abdominal ou porcentagem de gordura, mas vamos ficar aqui com peso. Vamos então definir as nossas hipóteses. A nossa hipótese nula ou hipótese de não efeito vai falar que essa receita não surte nenhum efeito. Ela não causa nenhum tipo de emagrecimento. E a hipótese alternativa é sim, a receita dá certo e ela faz você emagrecer. Definindo as hipóteses, vamos avaliar os possíveis erros que a gente pode cometer. O erro tipo 1 é nós falarmos que a receita funciona, sendo que ela não funciona. E por que isso acontece? Bom, o seu peso não é influenciado só pela receita. Ao longo do período que você fez essa receita, outros fatores podem acontecer que fazem você perder peso. E aí você vai achar que você perdeu peso por causa da receita, quando na verdade não foi. Ou de forma inversa, sim, a receita pode ter um resultado significativo na perda de peso, mas por alguma mudança de hábitos você não perdeu peso ou o seu corpo não se adaptou bem a essa receita e você não conseguiu perceber essa queda de peso. Então você vai dizer que ela não teve um efeito significativo, sendo que na verdade ela tinha. Agora a gente precisa definir a nossa distribuição sobre a hipótese nula. Parece até um palavrão, Mas é simplesmente
qual é a variação aleatória do nosso peso numa situação normal. Ou seja, sem aplicar nenhuma metodologia de emagrecimento, nenhuma receita de emagrecimento, como que o seu peso varia? E por que o nosso peso varia? Bom, a gente desidrata, a gente almoça, a gente faz cocô. Todas essas atividades, elas fazem o nosso peso ter uma variação que é normal, tanto ao longo do dia quanto ao longo da semana. Nos finais de semana a gente come um pouco mais, durante a semana a gente pode fazer um pouco mais de exercício, enfim. Ou seja, existe uma variação no nosso peso que é natural e está relacionada ao nosso cotidiano, sem nenhum efeito de receita de emagrecimento. Então, para a gente coletar, para a gente saber qual é essa distribuição, qual é essa variação do nosso peso, o que nós vamos fazer é o seguinte: nos pesar no mínimo 5 vezes por dia durante 7 dias. Então, nós vamos pegar desde segunda até domingo, passando a semana inteira. E aí nós vamos nos pesar quando a gente acabar de acordar, antes de dormir, depois de almoçar, depois de fazer cocô e uma quinta situação aí que acontece no seu cotidiano que você acha importante mensurar. Ou você faz alguma atividade, você vai para o trabalho, enfim. E uma coisa importante é que quando você pesar, anote o que você estava fazendo naquele momento. Então, pega o peso e anota. Acabando de acordar, indo dormir, depois de almoçar. Porque isso vai ser importante lá na frente quando a gente for realizar o teste. Após uma semana, com 5 medidas por dia, a gente vai ter 35 valores de peso. A gente vai organizar esses pesos em uma tabela de frequências. Nós vamos calcular as frequências absolutas e relativas. Primeiro, nós vamos criar classes de tamanho. Então, a gente pode fazer classes de 100 em 100 gramas. Estou colocando aqui do lado uma possível tabela. E colocamos quantas vezes nós tivemos um peso que estava dentro daquela classe. A contagem disso a gente chama de frequência absoluta. E como a gente tem aqui um total de 35 medidas, a gente pode calcular a frequência relativa, que é a porcentagem. Eu construí aqui também um histograma que mostra visualmente como que essas frequências relativas se distribuem. Então a gente pode avaliar quais são os pesos mais e menos frequentes. E aí perceba que nesse histograma a gente consegue ver a variabilidade do nosso peso. Algumas pessoas vão variar bem pouquinho, outras pessoas vão variar de peso, vão ter uma variação bem maior de peso. E isso é próprio de cada um. E pensa comigo, se você aplica uma receita de emagrecimento e ela faz o seu peso ficar dentro destes limites, você vai concordar que é uma evidência de que essa receita não tem resultado nenhum além do seu próprio cotidiano. Ela tem que ter uma variação no peso maior do que aquela variação natural. E o que a gente vai perceber é uma evidência, não é realidade, porque a gente não sabe se aquela receita realmente funciona ou não. A gente tem uma evidência, a gente vai coletar essa evidência através de uma experimentação. E assim a ciência. A ciência não sabe o que é. Ela tem uma evidência se funciona ou não. A gente não trabalha com realidade. A gente trabalha com evidências da realidade. Então agora vamos definir o nosso limite crítico. Algumas pessoas vão falar, bom, o meu menor peso, o meu peso mínimo vai ser o meu limite crítico. Ou seja, se eu tiver um peso menor do que esse meu peso mínimo, eu já vou assumir que essa receita funciona. Outras pessoas vão ser mais conservadoras, vão falar, não, tem que ser 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos abaixo desse limite mínimo. Enfim, cada um vai decidir esse limite de forma pessoal. O importante é você entender que a definição desse limite vai definir as probabilidades de cometer cada um daqueles 2 tipos de erro, que é dizer que a receita funciona sendo que ela não funciona ou dizer que ela não funciona sendo que ela funciona. Então, se você colocar um limite muito próximo ali do limite mínimo, existe uma grande probabilidade de você falar que ela funciona e sendo que aquilo era uma mera variação natural do seu peso. Mas se você colocar muito para baixo, não, só se eu perder 10 quilos abaixo do meu peso mínimo. Então, se você for muito conservador, você tem uma maior chance de falar que ela não funciona, sendo que ela funciona.
Definido o limite crítico, então, vamos para a experimentação. Durante uma semana, você vai aplicar rigidamente essa sua receita que você quer testar. E você não vai pesar durante essa semana. Você só vai pesar no final dessa semana. Então você tem que manter o seu cotidiano igual o da semana que você fez o teste. Você só pode modificar aquilo que a receita manda você modificar. Então se você trabalhar, você tem que continuar trabalhando. Se você jogava bola no final do dia, você tem que continuar fazendo isso. Você não pode modificar o seu cotidiano. Só a inclusão da receita tem que ser a modificação. A sua alimentação tem que continuar a mesma, enfim. A menos que a receita mande você modificar a sua alimentação. Ao final da semana, aplicando a receita, você vai mensurar o seu peso naquela situação onde você teve o menor peso. Então, se você obteve o menor peso depois de fazer cocô, você tem que pesar logo depois dessa atividade. Tem que padronizar, né, o momento em que você vai realizar a sua mensuração. E aí, a partir disso, você vai ter o valor, você já vai ter o limite crítico e você vai poder, então, inferir cientificamente se aquela receita está dando certo ou não. Olha que sensacional. Você aplicou um conhecimento científico a algo plenamente cotidiano. E você vai tentar o máximo possível agir de forma imparcial, tomando como base os seus resultados. E não o que fulano ou ciclano deixou de falar ou falou sobre a receita. Se a gente fosse testar isso mais cientificamente, a gente não trabalharia só com uma medida no final da semana. A gente trabalharia com várias medidas, enfim. Mas é só para você ter uma ideia como que a gente consegue aplicar o teste hipótese no nosso cotidiano. E como que a gente pode fazer para melhorar a nossa decisão, né? E só passar a utilizar coisas na nossa vida que tiverem uma certa comprovação científica. E não só baseado em crença, em achismo, em opinião. Obviamente, se você tiver preguiça de fazer isso tudo, você pode procurar pesquisa científica. Será que essa receita ela tem alguma comprovação científica? Eles fizeram algum experimento? Quando você conversar com a sua nutricionista ou seu preparador físico e ele te receitar alguma coisa para fazer, você pergunta para ele, existe comprovação científica, né? Porque se ele está te receitando, ele está tomando decisões sobre a sua vida, então ele tem que estar embasado cientificamente nisso. E como eu falei, né, a questão lá da confiança, é muito importante que eles tenham embasamento científico para que a gente mantenha a nossa sociedade coesa e próspera. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de dar um joinha, porque ajuda muito o canal a crescer. E compartilhar também com aquelas pessoas que vocês acham que vão se beneficiar. Tudo bem? Um abraço e até mais!